Minhas mãos, calejadas pelo trabalho duro no cerrado mato-grossense, tremem enquanto seguro uma velha fotografia. Sou Maria da Silva e hoje completo 70 anos. Nunca imaginei que a essa altura os meus próprios filhos me abandonariam, como se minha existência fosse um peso incômodo. Nasci em Vila Esperança, um pequeno povoado perdido entre as chapadas de Mato Grosso, onde o tempo parecia congelado entre os campos de soja, o som distante de boiadas e o cheiro de terra molhada. Minha infância transcorreu entre o aroma de pão caseiro queimando no fogão a lenha, o barulho dos passarinhos no terreiro e o trabalho interminável na roça. Meu pai, João Ferreira, era um homem de origem ribeirinha, com alma de sertanejo e corpo curtido pelo sol. Trabalhador incansável, suas mãos eram tão duras quanto as pedras do nosso pequeno sítio. Sua palavra era lei. Seu olhar bastava para silenciar qualquer movimento de rebeldia. Minha mãe, Francisca, era seu oposto perfeito. Uma mulher de voz suave, olhos mansos e mãos que nunca paravam de trabalhar. Éramos 7 irmãos, 5 homens e 2 mulheres, em uma casa pequena onde o espaço era tão limitado quanto as oportunidades. Desde muito cedo, aprendi que meu destino como mulher estava traçado: ajudar em casa, aprender os ofícios domésticos e me preparar para ser esposa e mãe. A escola era um luxo reservado principalmente aos homens da família. Lembro-me dos dias intermináveis de trabalho. Enquanto meus irmãos saíam para os campos de arroz e milho, eu ajudava minha mãe na cozinha. Aprendi a fazer pão desde os 7 anos, minhas mãozinhas pequenas, sovando a massa sobre a mesa de madeira. Cada manhã, antes mesmo de o sol nascer, já estávamos preparando o café com bolo para meu pai e meus irmãos. A vida no povoado seguia um ritmo quase sagrado. Aos domingos, depois da missa na igreja matriz, as famílias se reuniam na praça principal. As mulheres comentavam em voz baixa os últimos mexericos. Os homens jogavam truco e bebiam cachaça. E nós, as crianças, corríamos entre as pernas dos adultos. Minha adolescência chegou com os primeiros olhares, os primeiros segredos. As outras moças falavam de namorados, de sonhos de casamento. Eu observava em silêncio, consciente de que meu futuro estava sendo tecido por decisões que não seriam completamente minhas. Aos 18 anos, conheci Roberto. Não foi um encontro romântico, de novela, mas um arranjo quase familiar. Ele era um trabalhador da região, com um pedaço de terra e uma pequena criação de gado. Meu pai o viu como um partido adequado, um homem que poderia me manter e me dar um futuro respeitável. O namoro foi breve, vigiado de perto pela família. As visitas dominicais, os olhares discretos, as conversas medidas. Minha mãe me preparava em segredo com conselhos sussurrados sobre como ser uma boa esposa. Sirva primeiro ao seu marido, cale suas opiniões e Deus a abençoará. Cada decisão da minha vida parecia estar escrita de antemão, como as linhas de um roteiro que eu não havia escolhido. Não sabia então que minha verdadeira história estava prestes a começar, que os anos seguintes me obrigariam a romper todos os silêncios, a desafiar todas as expectativas que haviam construído minha vida. O casamento chegou como um destino inevitável. Lembro do dia como se fosse hoje. Um vestido simples costurado pela minha mãe. A igreja do povoado cheia de familiares e vizinhos. Roberto ao meu lado, sério e formal. Não era o casamento dos meus sonhos, mas era o único caminho que eu conhecia. Fomos morar em um pequeno sítio nos arredores de Vila Esperança. Os primeiros anos foram de adaptação constante. Roberto trabalhava na roça. Eu me dedicava ao lar. Meus dias transcorriam entre limpar, cozinhar, lavar e esperar. As paredes da nossa casa pequena guardavam meus silêncios, minhas esperanças e minhas primeiras decepções. Os filhos chegaram rapidamente. Maria, minha primeira filha, nasceu quando eu tinha 21 anos.
A recordo tão pequenina, com seus olhinhos grandes me olhando como se soubesse todos os meus segredos. 2 anos depois veio Carlos, um menino irrequieto que nunca conseguia ficar quieto. Finalmente, Javier completou nossa família. Criar meus filhos foi meu maior desafio e minha maior alegria. Não tínhamos muitos recursos, mas o que faltava em dinheiro eu compensava com amor e dedicação. Ensinei os valores que me haviam ensinado: respeito, trabalho duro e fé em Deus. Cada domingo nos vestíamos com nossa melhor roupa para ir à missa, mesmo que os sapatos estivessem um pouco gastos. Roberto era um homem de poucas palavras, trabalhador, mas distante. Não era um pai carinhoso como os que via nas novelas, mas também não era cruel. Cumpria seu papel de provedor, embora às vezes chegasse para o jantar com o cansaço desenhado no rosto. As conversas em casa eram escassas, medidas, como se cada palavra custasse um esforço. Lembro das noites em que preparava a comida esperando Roberto. O som de seus passos no corredor me deixava nervosa. Às vezes chegava calado, outras vezes com um humor que me fazia permanecer em silêncio. Aprendi a ser invisível, a antecipar suas necessidades antes que as expressasse. Os anos foram passando. Maria cresceu diferente dos demais. Inteligente, curiosa, com vontade de estudar. Via em seus olhos meus próprios sonhos esquecidos. Meus irmãos sempre diziam que uma mulher só precisava aprender a cozinhar e criar filhos. Mas Maria era diferente. Seus olhos brilhavam quando falava em fazer faculdade, em ter uma carreira. Carlos e Javier seguiram o caminho tradicional. Trabalhos na roça, pouco estudo, casamentos rápidos. Carlos se casou jovem com Lucimar. Tiveram 2 filhos. Javier era mais rebelde. Mudava de serviço constantemente, não se estabelecia. Nunca imaginei os segredos que o destino guardava. Nunca pensei que minha vida, aparentemente tão ordenada e simples, estivesse prestes a se desmoronar. Os dias seguiam sua rotina. Missa aos domingos, almoço em família, trabalho de Roberto, minhas tarefas em casa. Mas algo estava prestes a mudar. Um segredo que vinha se escondendo por anos começaria a surgir, transformando tudo o que eu achava que conhecia sobre meu casamento, minha família e minha própria identidade. Nunca imaginei que aos 50 anos descobriria um segredo que mudaria para sempre minha vida e minha família. Tudo começou numa tarde comum, enquanto eu organizava o armário do nosso quarto. Roberto estava trabalhando na roça. Meus filhos já não moravam mais comigo. E a casa estava num silêncio que me parecia cada vez mais pesado. Entre antigas fotografias e roupas guardadas, encontrei uma caixa que não me recordava. Era pequena, de madeira escura, com um fecho enferrujado. A curiosidade falou mais alto que meu medo. Procurei entre minhas chaves antigas e consegui abri-la. O que encontrei dentro me deixou paralisada. Eram cartas. Dezenas de cartas amareladas. Algumas com datas que remontavam a mais de 20 anos. Estavam endereçadas a uma mulher chamada Conceição, de um povoado no interior de Mato Grosso que eu nunca tinha ouvido falar. As primeiras cartas eram formais, falavam de ajuda econômica, mas com o tempo se tornaram mais íntimas. Minha respiração ficou entrecortada quando li uma onde Roberto falava de um filho. Um filho que não era meu, um filho que havia mantido em segredo durante todos esses anos. As datas coincidiam com períodos das minhas próprias gravidezes, com viagens de trabalho que ele dizia fazer. Não gritei, não chorei. Senti que algo dentro de mim se quebrava em silêncio, como um cristal que se faz em cacos, sem fazer barulho. Minhas mãos tremiam enquanto continuava lendo. O filho se chamava Antônio, e quando o descobri, já tinha 18 anos. Lembrei então todos esses momentos estranhos. As ausências repentinas de Roberto, o dinheiro que às vezes faltava, suas viagens misteriosas.
Tudo fazia sentido agora, mas nenhum sentido me consolava. Por dias guardei o segredo. Meus filhos não podiam saber, pensei. Maria, minha filha mais velha, era a única que poderia notar algo diferente no meu comportamento. Seus olhos sempre foram diferentes, mais observadores que os de Carlos ou Javier. Uma tarde, enquanto preparava o almoço, decidi que tinha que confrontar Roberto. Não com gritos, não com escândalos. Queria a verdade, simples e dolorosa como era. Quando chegou naquela noite, olhei diferente. Havia algo no meu olhar que o fez se sentir descoberto. Precisamos conversar, disse. E então começou a confissão que mudaria tudo. No fundo do meu coração, sabia que nossa vida nunca mais seria a mesma. O silêncio que sempre nos acompanhou seria quebrado para sempre por essa verdade que agora nos consumia. Lembro daquela noite como se fosse hoje. Roberto sentou-se na cadeira da cozinha, suas mãos tremendo mais do que o habitual. Não por sua doença, mas pelo medo. Havia preparado café, como tantas outras noites. Mas dessa vez, cada gole parecia carregado de verdades ocultas. Maria, disse-me, não é o que você pensa. Mas eu já sabia de tudo. As cartas que havia encontrado falavam por si mesmas. Um filho secreto, outra família que mantivera escondida por anos. Antônio, um jovem de 18 anos que existia enquanto meus próprios filhos cresciam, ignorando sua existência. Contei-lhe sobre as cartas, sobre cada detalhe que havia descoberto. Roberto tentou se justificar. Falou de uma época difícil, de uma gravidez não planejada, de uma mulher chamada Conceição que o havia seduzido quando nosso casamento atravessava momentos complicados. Cada palavra era um golpe mais em meu coração. "Quanto dinheiro você enviou?" perguntei. Minhas mãos, que toda a vida haviam trabalhado para manter minha família, de repente se sentiam vazias. Roberto baixou o olhar. Confessou-me que durante anos havia enviado parte de seu salário para essa outra família. Enquanto eu consertava roupas velhas, enquanto meus filhos usavam sapatos gastos, ele mantinha um filho secreto. Não gritei, não chorei. Minha dor era mais profunda que qualquer lágrima. Senti uma raiva silenciosa que me queimava por dentro. Anos de sacrifício, de silêncio, de obediência, desmoronavam diante de mim como um castelo de cartas. Naquela noite não dormi. Sentei-me na cozinha, olhando pela janela, perguntando-me quantas vezes havia sido enganada. Quantas noites de trabalho tinham sido encontros com sua outra família. Quantas mentiras havia engolido sem questionar. Ao amanhecer, tomei uma decisão. Meus filhos precisavam saber. Não podia guardar esse segredo que nos estava corroendo por dentro. Maria seria a primeira a saber. Ela sempre foi diferente, mais compreensiva, mais capaz de entender a complexidade das situações. Quando meus filhos ficaram sabendo, o mundo se dividiu em dois. Carlos virou-me as costas, furioso. Javier mal me olhava. Mas Maria foi minha única luz em meio àquela escuridão. Roberto piorou de saúde. A culpa, a dor, começaram a consumi-lo. Suas visitas ao médico tornaram-se mais frequentes. Eu o cuidava, não por amor, mas por um sentido de dever que me haviam ensinado desde criança. Um dia, enquanto o acompanhava ao hospital, percebi que já não o reconhecia. Não era o homem com quem me casara. Era um estranho. Um homem cheio de segredos que haviam destruído nossa família. A vida me havia preparado para momentos difíceis. Mas isso era diferente. Era uma traição que me obrigaria a me reinventar, a encontrar uma força que nem eu sabia que tinha. O silêncio que sempre nos acompanhou havia sido definitivamente quebrado. E agora, teríamos que aprender a conviver com essa nova verdade que nos consumia. Quando Roberto morreu, senti algo que não esperava. Nem ódio,
nem rancor, apenas uma estranha paz. Meus filhos estavam divididos. Carlos se negava a falar sobre o ocorrido. Javier agia como se nada tivesse acontecido. E Maria foi quem tomou a iniciativa de reconstruir nossa família. Foi ela quem localizou Conceição e Antônio. Um dia me disse: "Mãe, precisamos conhecê-los." Meu primeiro impulso foi negar. Como poderia me encontrar com a mulher pela qual meu marido me havia traído? Mas Maria insistiu com aquela determinação que sempre a caracterizou. O encontro foi num pequeno restaurante próximo a Cuiabá. Lembro que minhas mãos tremiam quando vi Conceição. Era uma mulher simples, com o mesmo dolor nos olhos que eu havia guardado por anos. Antônio, meu filho secreto, era um jovem de 18 anos, estudante de direito, com o olhar de Roberto. Não foi fácil. Os primeiros minutos foram de um silêncio que parecia interminável. Mas Maria foi quem quebrou o gelo, quem nos obrigou a conversar, a nos escutar. Conceição me pediu perdão, não só pela traição de Roberto, mas por todos os anos de sofrimento que eu havia passado sem saber. Antônio me olhava como se eu fosse um fantasma. Depois soube que Roberto nunca havia falado claramente sobre mim, sobre sua outra família. Meus filhos, especialmente Carlos e Javier, estavam furiosos. Não queriam nem ouvir falar desse meio-irmão que aparecia do nada. Mas a vida tem formas estranhas de nos curar. Com o tempo, Antônio começou a se aproximar. Maria o ajudou a entrar. Na universidade conseguiu-lhe trabalho num escritório de advocacia. Pouco a pouco foi se tornando parte de nossa família. Os anos seguintes foram de reconstrução. Aprendi que perdoar não significa esquecer, mas sarar. Meus netos começaram a ver Antônio como um primo, depois como um irmão. Carlos, que inicialmente se negava a falar com ele, terminou aceitando. Quando completei 75 anos, algo impensável aconteceu. Toda a minha família, meus 3 filhos, meus netos, Conceição, Antônio, se reuniram para celebrar meu aniversário. Não éramos a família perfeita, mas éramos uma família. Roberto já não estava, mas sua ausência nos havia ensinado o verdadeiro significado do amor. Um amor que perdoa, que reconstrói, que vai além dos segredos e das traições. Hoje, olhando para trás, entendo que a vida nunca é como planejamos. É um caminho cheio de surpresas, de dor, mas também de esperança. Minhas mãos, que tanto trabalharam, agora descansam sabendo que criei filhos fortes, capazes de superar qualquer adversidade. Maria sempre foi minha luz. Foi ela quem nos manteve unidos, quem me ensinou que o amor verdadeiro não julga, não condena, simplesmente compreende. Obrigado por acompanhar minha história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe seu like. E estou transmitindo direto de Cuiabá, Mato Grosso. Na tela ao lado, você pode conferir outra história incrivelmente emocionante que vai te deixar de queixo caído. Tem uma história emocionante que gostaria de compartilhar? Entre em contato conosco. Queremos conhecer seu testemunho. Até a próxima.